Meus amados, chegamos ao momento principal da nossa reunião, que é o momento de ouvirmos a voz do Senhor por intermédio da palavra de Deus, né? Sempre que nos reunimos para cultuar a Deus, nós temos o momento do louvor, o momento da oferta, mas o momento principal é o momento onde nós ouvimos a palavra do Senhor. Por isso, nesse momento agora, que você aquiete seu coração, que você nesse momento agora não permita que nada venha tirar o teu foco, que nada venha a tirar a tua atenção daquilo que Deus quer falar contigo. Porque há um propósito de Deus em você estar aqui nessa noite, amém? Há um propósito de Deus em você ter acessado pela internet este culto nesta noite, porque Deus tem algo de especial para mim e para você aqui neste lugar. E eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia lá em Tito, e nós vamos ler o capítulo 2 a partir do versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Abra aí a tua Bíblia. Vai ser projetado, já está sendo projetado, né? Aqui na tela, mas é sempre bom a gente ter a nossa Bíblia. Tenha esse hábito importante, né, de ter a sua Bíblia, seja no celular, seja no papel, mas tenha a sua Bíblia em mãos. Amém? Glória a Deus. Meus amados, vamos ler aqui, a partir do versículo 11, Tito capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Feche seus olhos, vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, mais uma vez, entramos em tua presença em oração, te pedindo a Deus, fala conosco, por intermédio da tua palavra, Senhor. Ensina-nos aquilo que precisamos nesta noite. E, Senhor, que saiamos daqui de forma diferente, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E nós queremos ser transformados nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, quando eu estava orando a Deus para que Ele me desse a direção para a palavra a ser ministrada nessa noite, Ele me conduziu e Ele falou assim de forma muito direta comigo, que hoje era dia, noite de eu pregar sobre a graça. Mas Deus falou assim comigo também: pregue de forma didática. Pregue de uma forma que todos possam entender aquilo que eu quero trazer para a igreja. Então, em obediência a Deus, né, e a gente sempre tem que obedecer a Deus em todos os momentos, vou procurar fazer desta forma. Por isso, a gente vai meditar nesses 5 versículos que nós lemos aqui. Mas o que eu quero é fazer com que a igreja possa entender o que é a graça e o propósito da graça. Esse é o foco da mensagem de hoje. E por isso que o Senhor me conduziu e falou ao meu coração que fosse didático, que fosse explicativo, para que a mensagem não tivesse barreiras para ninguém que estivesse ouvindo aqui ou em casa. E assim nós vamos trilhar esses minutos que nós temos aqui. E eu quero voltar aqui ao versículo 11 do capítulo 2, que diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então ele começa aqui, e eu quero fazer uma pequena introdução. Essa é a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito, que estava ali na ilha de Creta, teve a responsabilidade de estar e ficar na ilha de Creta para pregar o evangelho, para conduzir ali o povo. Tito, que era um dos filhos na fé do apóstolo Paulo, se converteu por intermédio do apóstolo Paulo,
e teve essa direção de Deus e conduzido pelo apóstolo Paulo a estar ali naquela ilha pregando o evangelho. E o contexto daquela ilha era um contexto de muita impiedade, era um contexto de imoralidade, era um contexto difícil para que o evangelho fosse pregado. Então Paulo, com o seu cuidado pastoral, né, que ele tinha com todos os seus filhos na fé, ele conduziu Tito através desta carta, que são 3 capítulos, né? É uma carta pequena, mas que tem direções que foram mensagens diretas para Tito da forma como ele iria agir, da forma como ele iria pregar, da forma como ele iria ministrar ao povo. E aqui ele começa falando porque a graça de Deus, né, nesses versículos que nós estamos lendo, ele diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então, ele começa a falar da graça. E o que é importante nesse início é a gente entender o que é graça, né? Porque graça, o significado de graça é favor. Graça é o mesmo que favor. Mas não é um favor qualquer. Não é um favor que eu faça a alguém porque aquela pessoa é agradável a mim, porque aquela pessoa já fez algo por mim, porque eu gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa boa, então eu vou fazer um favor. Ora, se eu gosto da Fabíola, porque ela é minha amiga, porque a gente tem um bom relacionamento, eu posso fazer um favor para a Fabíola e eu vou fazer de bom grado, porque a Fabíola é uma pessoa próxima a mim. A graça de Deus não é da mesma forma, porque a graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, é um favor que foi feito a pessoas que não mereciam, pessoas que não faziam bem a Deus, pessoas que eram afastadas de Deus, pessoas que já estavam por iniciativa própria, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, afastadas de Deus. Então a graça de Deus, ela é diferente, do favor dos homens para com os outros, porque geralmente a gente faz favor por aquelas pessoas que nos agradam, que nós nos agradamos dela, que são boas para nós, e Deus não. A graça de Deus é sobre aqueles que eram inimigos dele, mas assim mesmo, ele, por amor, resolveu fazer este favor, um favor que não merecíamos. E aí ele fala, porque a graça de Deus se manifestou. Ou seja, então esta graça, esse favor de Deus para com as pessoas, para com o mundo, se manifestou. Ou seja, não ficou apenas numa intenção, não ficou apenas numa decisão, mas se manifestou entre nós. A palavra diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E qual é a manifestação da graça de Deus para o povo? Jesus Cristo, quando veio a esta terra para pagar um alto preço para as nossas vidas. Então, a graça de Deus, a materialização desse favor de Deus entre o povo é a presença de Jesus Cristo nessa terra, quando veio para nos salvar, ou seja, trazendo salvação, e aqui que está o detalhe, a todos. Então, a graça de Deus, querido, não tem distinção. A graça de Deus, ela não tem nenhuma distinção para aqueles que são bons ou que são maus, para aqueles que servem a Deus ou que não servem a Deus. Não, a graça de Deus se manifestou, ou seja, Jesus Cristo veio a esta terra trazendo salvação para todos. Mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Porque Jesus, ele veio através desse favor de Deus, através dessa graça de Deus, se manifestou aqui, morreu numa cruz, trazendo salvação para todos, ou seja, está disponível essa graça e essa salvação a todos, mas nem todos serão salvos, porque vai depender agora, depois de Cristo cumprir o seu papel, das pessoas crerem nele, das pessoas se entregarem a ele, das pessoas desejarem a ele, e assim a manifestação da graça, a manifestação da salvação será uma realidade na vida desses. Então, está disponível para todos, amém? Não há distinção. E por isso é um ponto de atenção para todos nós, porque nós não podemos fazer distinção de ninguém com relação à salvação, amém?
Nós não podemos, porque se Deus não fez, e Ele é o autor da graça, Ele é aquele que entregou para nós esta graça, que enviou o seu único Filho como manifestação dessa graça, como manifestação dessa salvação, e Ele fez por todos, nós, como seres humanos, não podemos querer dizer aquele que será ou não será salvo. Nós não podemos fazer essa restrição. Nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer, olha, esse não tem jeito, esse não tem salvação. Como muitas vezes as pessoas falam, né, a respeito de alguém. Não, porque essa pessoa aqui não tem jeito. Cara, esquece, deixa ela de lado, porque não tem jeito, não tem salvação. Não, queridos. Porque a graça manifesta é a graça do Senhor, e Ele entregou, e Ele dá a oportunidade para todos. Então, qual é o nosso papel como cristãos? Para nós que já fomos alcançados por esta graça, não desistirmos de ninguém. Não há pessoa que não possa ser alvo dessa graça, que não possa abrir o seu coração para Deus. O que nos importa é pregar essa mensagem para todas as pessoas, na oportunidade que Deus nos dá, para que o coração dessas pessoas um dia possam encontrar essa graça, possam se abrir para a manifestação da graça, para Jesus Cristo em sua vida e obter essa salvação. Amém, meus irmãos? Então, talvez você tenha um familiar por quem você está orando há muitos anos, pedindo a Deus a conversão daquele familiar, daquela pessoa tão querida, mas você olha com seus olhos humanos e diz, olha, eu acho que eu vou parar de orar, porque não tem jeito, essa pessoa está cada vez mais perdida, cada vez mais distante de Deus, e o Senhor está dizendo para você hoje, não desista, porque eu não desisti. Não deixe de lado ninguém, porque eu estou te dizendo nessa noite, a graça será manifesta a partir do momento que você continuar intercedendo e orando por essa pessoa, falando de Jesus para essa pessoa na oportunidade que eu te der. Então não desista de ninguém, amém? Ainda que aos seus olhos a pessoa não tenha jeito, o Senhor, Ele pode transformar. Foi para isso que Jesus Cristo veio a esta terra. E assim Ele fez na tua vida, amém? Assim Ele fará na vida do teu familiar, dessa pessoa por quem você tenha orado também. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. E vamos seguir, versículo 12 diz, ela, a graça, né, nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Diz aqui que a graça nos educa, ou seja, que a graça nos ensina, que a graça nos transforma. De que maneira a graça nos educa? De que maneira há esse ensino através da graça de Deus? Queridos, porque a partir do momento que nós somos alcançados pela graça, a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus Cristo, manifestação da graça de Deus, que nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e passamos a viver para Ele, passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o nosso educador. O Espírito Santo de Deus é o nosso professor, é aquele que está conosco diariamente. E através da ação do Espírito Santo, nós vamos tendo esta transformação, essa mudança, essa educação vinda do Senhor para as nossas vidas. Então, o que a gente precisa, depois que somos alcançados pela graça, que somos transformados no nosso entendimento de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o que nós precisamos agora é permitir a ação do Espírito Santo em nós. É buscarmos cada vez mais, deixar que o Espírito Santo venha fazer essa transformação, essa mudança, essa educação. Porque, queridos, se a gente compreende que Jesus é o nosso Senhor, entregamos nossas vidas para Ele, e nós não permitimos que a transformação aconteça, se eu luto contra essa transformação, meus irmãos, de nada me adiantou levantar a mão para o Senhor um dia. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo me transforme, que o Espírito Santo mude. E isso vem de decisões diárias nossas, amém? Porque nós sabemos que Deus, Jesus Cristo e que o próprio Espírito Santo, Ele não nos força a nada. Ele vai nos convencendo, Ele vai nos mostrando, Ele vai trabalhando. Mas cabe a nós decidir se nós vamos permitir ou não a ação desse Espírito na sua vida, nas nossas vidas. Então, diga para o irmão aí que está ao teu lado,
Permita a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Fale para ele. Porque, queridos, é permissão. Você precisa permitir, você precisa abrir o teu coração para essa transformação. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai dizer, olha, hoje você é a nova criatura. Olha, essa pessoa com quem você está andando, não é mais para você andar. Essa pessoa com quem você está se relacionando, não é mais para você se relacionar. Por quê? Porque ela está num caminho totalmente diferente daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando você entende isso e o Espírito Santo te mostra e você permite que essa ação do Espírito se torne uma realidade, você realmente vai permitir esse convencimento e você vai começar a se afastar daqueles e daquilo que não agradam a Deus. E isso é a forma como o Senhor vai nos educando. Você vai deixar coisas mundanas de lado e você vai se aprofundar nas coisas de Deus. Você vai deixar de perder tempo com coisas mundanas e você vai buscar ter mais tempo com as coisas de Deus. Você vai estudar mais a palavra, você vai dedicar mais tempo à oração. Isso tudo vai fazendo com que a ação do Espírito seja real na sua vida. E aí a palavra diz assim, ela nos educa, a graça, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas. Então, a ação do Espírito é para que a gente renegue, para que a gente rechace, para que a gente tire das nossas vidas a impiedade e as paixões mundanas. Para que a gente retire das nossas vidas aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que, por aquilo que Jesus veio a esta terra morrer por nós. Para que haja uma transformação real. Então, a partir do momento que eu sou alcançado pela graça, a partir do momento que eu reconheço Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo começa a agir, eu tenho que começar a decidir pelo Senhor, decidir pelas coisas de Deus, me afastar daquilo que não agrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, que não vai fazer com que eu possa crescer espiritualmente, que eu possa avançar nesse processo de libertação, de transformação, de crescimento espiritual. Então são decisões diárias, meus irmãos, que começa com a ação do Senhor, Deus, através da sua graça, do seu favor de enviar a Cristo. Mas a partir do momento que Cristo faz o seu papel, nós precisamos fazer o nosso diariamente. Nós precisamos decidir diariamente. Nós precisamos, renegar as impiedades, ou seja, os pecados, as tentações, né? Aquilo como o pastor Wellington pregou aqui, eu fiquei muito feliz porque, assim, são mensagens hoje que estão, né? Você vê a ação do Espírito se encaixando, né? Então, assim, a gente tem que decidir viver para o Senhor. E são decisões que muitas vezes são pequenas, diariamente. Pequenas. Coisas pequenas, mínimas, que a gente tem que começar a enxergar que é preciso ter mudança, sabe? Para que haja uma verdadeira transformação, para que haja uma verdadeira mudança, para que a gente se afaste das coisas que o mundo vai continuar a tentar inserir em nossas vidas. Mas pela misericórdia de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos guia, e nós temos o nosso Senhor e Salvador que intercede por nós. E aí, quando a gente se sente fraco, aí você pode dizer, pastor, mas não é fácil. E eu sei que não é. Até porque as tentações, as situações que todos vocês vivem, nós que somos pastores também vivemos. Nós somos atacados da mesma forma que vocês são. Mas o que vai fazer a diferença são as nossas escolhas, as nossas decisões. E a nossa decisão deve vir desse favor imerecido que nós fomos, queridos, pelo qual nós fomos alcançados. É nos lembrar que Deus, que nos amou e que enviou o seu único filho para nos salvar, pessoas que não tinham o menor merecimento. Então já isso tem que nos constranger para uma efetiva mudança no nosso caráter, nas nossas atitudes, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir. E aí, queridos, quando a gente permite essa ação do Espírito,
a impiedade, as paixões mundanas vão ficando de lado e a gente começa a crescer na graça e no conhecimento, no entendimento, no favor do Senhor, no desejo mais e mais de ter a presença de Deus em nossas vidas. Uma presença, queridos, que nada se compara. Nada vai suprir nas nossas vidas a presença do nosso Senhor, essa presença maravilhosa que nós temos. Então, se há algo que nós precisamos decidir diariamente, é viver segundo a vontade de Deus. Não negociar isso, querido, porque é isso quem vai nos fazer fortalecidos, avançando, prosperando e sendo abençoados por Deus. E no final, sermos salvos e irmos para a glória com o nosso Senhor. E aí, seguindo, diz: ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo. E aí ele vai falar de forma sensata, justa e piedosa. Viver neste mundo de forma sensata é a gente escolher viver e termos ações que trazem benefícios para a nossa relação com nós mesmos. Por quê? Porque viver sensatamente neste mundo é eu, por exemplo, ter domínio próprio. Ser sensato é eu ter domínio próprio. E isso vai trazer benefício para quem? Para mim mesmo. O benefício de eu ser sensato nesse mundo vai trazer benefício para mim mesmo. De eu ter domínio próprio, de eu usar o meu discernimento nas ações, nas atitudes que eu tenho que tomar, vai trazer benefício para mim mesmo. Por quê? Porque se eu tenho domínio próprio, eu não vou me conduzir pela minha carne, eu não vou tomar atitudes movidas pelas minhas emoções, eu vou ter consciência de que hoje, a partir do tempo em que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu sou uma nova criatura e eu sou servo de Deus e eu tenho que me conduzir segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. E aí eu vou deixar de tomar atitudes precipitadas, movidas pelas emoções, movidos, pelo momento, e eu vou ter uma fé racional. Eu vou, antes de qualquer coisa, eu vou pedir a Deus direção. E quando vem um impulso, o Espírito Santo vai me ajudar a me segurar, a sustentar os meus impulsos, e eu não vou agir de forma incorreta. Isso vai trazer benefícios para a minha vida. Porque você imagina, você está no seu trabalho, e aí você é repreendido pelo seu chefe, e aí você age de forma carnal, sem domínio próprio, e você reage. Reage mal. O que vai acontecer? Qual a consequência disso? Vai ser demitido. Vai ser mandado embora. Vai perder seu emprego. Isso trouxe malefício para quem? Para você, para a sua vida. Mas quando você entende isso, ainda que você se sinta na razão, não, estou sendo chamado a atenção por uma coisa que eu não fiz, ou por algo que é injusto. Mas você vai entender que é o Senhor quem te justifica, que não é o momento de você se exaltar, e que no tempo devido, aquela situação vai ser mudada, vai ser esclarecida, e você não vai tomar por impulso uma ação que pode te trazer prejuízo. Então, quando a gente deixa essa graça que nos educa, esse Espírito Santo trabalhar, essas são as nossas reações que vão trazer benefícios para nós. Vão nos tirar da impulsividade e vão nos trazer para um entendimento de como nós devemos reagir conforme servos de Deus que somos, porque como o pastor Wellington falou hoje de manhã, Deus está nos olhando o tempo todo. Amém? Ele está vendo as nossas reações o tempo todo. E aí ele fala também que nós devemos viver neste mundo de forma justa. E aí, vivermos de forma justa já fala da nossa relação com o outro. Amém? Porque quando eu vivo de forma justa, eu estou me relacionando com o outro da forma correta, sendo justo na minha relação com o outro, não apontando o dedo para o outro, não condenando o outro, não querendo dar sentença sobre a vida do outro. Ou seja, eu vou agir da forma correta, da forma justa. E isso vai fazer com que as minhas relações sejam melhores dentro do meu lar, Porque às vezes no nosso lar a gente quer ser o juiz, a gente é o dono da razão, Então qualquer situação que aconteça, não, eu estou certo, você está errado,
Aí você diz para o seu esposo, para sua mulher, não, peraí, não, eu tô certo, você que tá errado. E muitas vezes o errado é você. Aliás, na maioria das vezes, o errado somos nós, né? Aquele que aponta o dedo geralmente é o que está errado, né? E aí isso cria conflito, cria problemas nas suas relações. Quando a gente se considera melhor do que os outros, né? Mais justos do que os outros, geralmente a gente vai estar errando. Mas quando eu deixo o Espírito Santo me guiar, eu vou entender, não, estou errado, né? Eu estou errado, então, peraí, vou pedir perdão. Que para muita gente pedir perdão é um problema, né? A pessoa não consegue pedir perdão. Até para falar a palavra perdão, muitas vezes tem dificuldade, pastor. Tem gente que fala assim, foi mal, mas não fala perdão, né? Me desculpa, foi mal. Mas perdão para sair, às vezes, é difícil. E a gente precisa entender que através da ação do Espírito Santo, a gente tem que reconhecer quando a gente também erra. E devemos nos relacionar de forma justa com as pessoas. E isso vai ter proveito para as nossas relações. E depois ele fala de forma piedosa. E aí já tem a ver com a nossa relação com Deus. Porque viver de forma piedosa é viver com temor e tremor ao nosso Deus. Então o Espírito Santo também nos ensina, nos educa nessa relação que nós devemos ter com Deus, de entendermos que nós somos servos, Ele é o Senhor, amém? E que nós precisamos viver em obediência, que é nós obedecemos aquilo que Ele diz, ou seja, fazemos a vontade dEle, que é boa, que é agradável, que é perfeita, e não Deus tem que fazer a minha vontade. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Né? Porque tem pessoas que elas tomam decisões, atitudes, sem consultar a Deus. E depois querem que Deus abençoe as suas decisões. Que muitas das vezes não são aquilo que Deus queria. Não é aquilo que Deus projetou para a sua vida. E aí a coisa não dá certo, ainda culpa Deus. Porque Deus não me ama, porque Deus não me ouviu. Então, a nossa relação, queridos, com Deus é uma relação de servo. Antes de eu tomar a atitude, tomar a decisão, eu preciso consultar, não é o contrário, não. Eu faço o que eu quero e depois Senhor, abençoa isso aí que eu fiz. Porque eu decidi assim, agora sua parte é só abençoar o que eu quero. E não é assim. Né? Então, o Espírito Santo ele nos educa nessa relação, de entender que qualquer ação, qualquer decisão, qualquer situação, eu preciso dobrar meu joelho e orar, Senhor, como é que eu ajo nesse sentido? Como é que eu faço aqui? Qual é a tua vontade para mim nessa área da minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? E aí o Senhor vai te direcionando através do Espírito Santo que está em você. Ele vai te mostrando, ele vai te dando direção, ele vai falando contigo e você vai agindo da forma que Deus quer. E quando a gente age da forma que Deus quer, a coisa flui, a situação avança, a bênção vem, a vitória chega. Do contrário, meus irmãos, não vai dar certo, tá bom? Já vou lhe avisar. Se você decidir aquilo que você quer e depois quiser que Deus abençoe, não vai dar certo. É aquela história de você, da pessoa que quer namorar, e aí eu tô falando para vocês, tá, jovens? Aí quer namorar, aí fala assim, olha, eu gostei dessa pessoa, vou começar a namorar com ela, porque eu gostei dela, e depois vou orar para Deus abençoar. Aí não ora, não consulta Deus, não sabe se realmente é aquele propósito que Deus tem. E aí a pessoa depois, a coisa diz, não dá certo, desgringola, quer culpar Deus. Não é assim, sabe? Os projetos de Deus para as nossas vidas, eles já estão prontos. Né? Tudo aquilo que Deus tem para nós, no mundo espiritual, no plano espiritual, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. O que compete a nós é orar e pedir, Deus, Senhor, me mostra, me revela, me entrega em minhas mãos aquilo que o Senhor tem para mim. E aí, querido, quando isso acontece, quando a nossa relação com Deus é assim, a bênção vem. A bênção vem. Então não adianta, juventude, ficar desesperados, né? Não adianta ficar aí catando papel na ventania, né, pastor? Porque não vai adiantar. Né? Ora, pede a Deus direção e tenha paciência, porque Deus,
Ele vai te trazer, vai fazer o melhor por você. Amém? Glória a Deus. E isso para todas as nossas situações diárias das nossas vidas. Consulte a Deus, fale com Deus, entenda que você é servo, Ele é Senhor. Não fique querendo colocar Deus na parede, né? Como muitas vezes a gente ouve aí. Não, o que você quer, você determina para Deus. Como se Deus fosse o meu servo, né? Aí eu determino o que eu quero para Ele. Não, é o contrário. É Deus que determina o que Ele tem para a minha vida, o que eu devo fazer. E quando eu entendo isso, a bênção chega. A bênção é real na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. E vamos seguir aqui os versículos. Versículo 13. Aguardando, e aí, né, quando a gente vive e permite a ação do Espírito e a gente vive nos afastando da impiedade, né, das paixões mundanas e vivendo de forma sensata, justa e piedosa, versículo 13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando a gente vive assim, quando a gente permite essa ação do Espírito, é transformado, e a gente vai agindo segundo a vontade de Deus, a nossa vida, ela passa a ter um propósito. Um propósito, e aí eu estou falando sobre vida espiritual. A gente passa a ter um propósito, que é aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o crente, queridos, o servo de Deus, ele vive na expectativa do retorno de Cristo a essa terra. Essa tem que ser a nossa maior expectativa. Quando a gente verdadeiramente sofreu a ação do Espírito, a gente verdadeiramente teve um encontro com o Cristo transformador, essa é a nossa maior expectativa, a nossa grande esperança, é que o nosso Salvador retorne. Por quê? Porque a gente não tem medo, né? E tem gente que tem medo. Quando fala, Jesus está voltando, tem gente, Jesus, meu Deus, Jesus está voltando. Se você, né? Se a volta de Jesus te causa algum tipo de medo, você precisa rever a sua vida espiritual. Não, ainda não é o momento. Não, Jesus não pode voltar agora não, que eu tenho muita coisa para fazer aqui nessa terra. Já ouvi isso. Não, eu tenho muita coisa para fazer aqui, muita coisa para conquistar. A maior conquista nossa é a nossa salvação, queridos. Se a gente de verdade tem Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente deve desejar que Cristo volte agora para nos levar para Ele, levar com Ele para o céu. Mas tem gente que fala assim, não, tem muita coisa para fazer ainda, pastor, peraí. Ainda nem me casei, como é que Cristo vai voltar? Ainda nem me formei. Queridos, a grande expectativa nossa é a volta de Cristo. Por quê? Porque a grande expectativa da igreja do Senhor é querer que Jesus volte para que a gente possa subir com Ele, viver na glória com Ele, sairmos desse mundo tenebroso que nós vivemos de morte, de situações difíceis, de dor. Nós devemos esperar e ter essa grande expectativa nos nossos corações. Isso não pode ser um temor, isso tem que ser uma expectativa, uma esperança. A volta de Jesus deve nos conduzir, queridos, a vivermos de forma piedosa, justa, a vivermos segundo a vontade do Senhor. É isso que tem que motivar o nosso caminhar aqui nessa terra. É essa esperança, essa expectativa. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. O Senhor vai voltar. E eu quero ir, e eu quero continuar a ser igreja, e eu quero continuar a ser servo, porque eu quero subir para o céu com o Senhor. E quando há essa expectativa e essa esperança, esse desejo ardente no nosso coração, a gente não quer perder esse evento de jeito nenhum, né? Eu e você não devemos querer perder o evento da volta de Cristo, né? A gente deve trocar tudo para estarmos neste momento, e nós não só para ver o Senhor chegar, mas para que a gente possa voltar para o céu com Ele. Então a vida do cristão, a vida daqueles que foram alcançados pela graça, é em prol disso, sabe? Tudo que fazemos deve ter esse objetivo da volta de Cristo para que nós possamos ir com Ele. E aí, queridos, nós vamos pesar as nossas ações, as nossas atitudes, né?
Peraí, se Cristo voltar agora, né? Esse é o pensamento que a gente deve ter em todos os momentos. Se Cristo voltar agora, daqui a 1 minuto, ele vai me levar com ele para o céu? As minhas atitudes, as minhas ações, a minha vida são condizentes àqueles que vão subir para a glória com o Pai? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por quê? Porque isso vai fazer com que a nossa vida ela gire em torno de a gente entender que só permitindo que essa transformação diária, essa ação do Espírito, essa graça que nos inunda, venha a mudar as nossas vidas, é que nós vamos estar prontos para ir para o céu. E isso não será um peso. Amém? Porque quando eu tenho uma expectativa de algo muito bom, aquilo que eu faço para alcançar esse algo muito bom não se torna um peso para mim, muito pelo contrário. Se torna satisfatório. Sabe? E a vida do crente em viver segundo a vontade de Deus tem que ser satisfatório. Sabe? Tem que satisfazer a nós e não ser um peso, e não ser, não, eu vou fazer porque o pastor disse que se eu não fizer eu vou para o inferno. Se eu não mudar isso aqui eu vou para o inferno. Não é isso. Eu tenho que desejar porque eu sei que agrada o meu Deus. E não por medo do inferno. Eu tenho que mudar a minha vida porque eu sei que isso traz benefício para mim. Porque aquilo que vai ser consequência no futuro da mudança que eu vou permitir que o Espírito Santo faça, vai me dar e vai me levar para um lugar muito melhor. Amém? Então, não há peso para os filhos de Deus, para aqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça. A esperança e a expectativa da voz de Cristo é real para nós e é esperada verdadeiramente. Esperada verdadeiramente. E aí, versículo 14 diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aqui o versículo 14 nos mostra qual foi o objetivo de Jesus vir, né, essa terra. Em primeiro lugar, nos remir, ou seja, perdoar os nossos pecados, né, as nossas iniquidades, e nos purificar para quê? Para Ele. Amém? Por quê? Porque o Senhor, o propósito de Jesus, quando veio morrer por nós, era para que todos aqueles que entregassem a sua vida para Ele, passassem a ser povo de propriedade exclusiva dEle. Amém? Veja que coisa tremenda e maravilhosa o Senhor tem separado para mim, para você. Então, o propósito de Cristo na nossa salvação e na nossa purificação, porque primeiro vem a salvação, primeiro vem a minha entrega e depois vem a purificação, a santificação, a transformação, a ação do Espírito Santo que vai mudando a minha vida. Por quê? Porque é um propósito maior, porque o Senhor Jesus veio para formar, formar um povo para Ele, de propriedade exclusiva dele, um povo que vai viver a glória com Ele. E eu e você, queridos, a partir do momento que decidimos permitir a ação da graça, a ação do Espírito sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós passamos a pertencer a esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E sermos povo de propriedade exclusiva de Deus quer dizer, queridos, que nós estamos debaixo das asas do Senhor, que nós estamos debaixo do poder de Deus e que o maligno não pode nos tocar e que o diabo não pode contra as nossas vidas, porque nós somos do Senhor. E isso, querido, tem que mexer com o meu e o teu coração, tem que mexer com o nosso espírito, com a nossa alma, tem que nos motivar a cada vez mais, queridos, abrir mão das coisas que podem nos afastar de pertencermos a esse povo de exclusividade do Senhor. Amém, meus irmãos? Não é a bênção que Deus pode te dar aqui nessa terra que tem que te motivar a servir ao Senhor. Não é a casa própria, o teu carro, o teu salário maravilhoso. Não é isso que deve ser a motivação para que você viva segundo a vontade de Deus. A motivação é ser povo exclusivo do Senhor. A motivação é viver a eternidade no céu, na glória de Deus, como povo do Senhor. E aí você talvez esteja dizendo, pastor, mas eu não posso pedir a Deus bênçãos materiais? Eu não estou dizendo isso. Mas esse não é o seu propósito, não pode ser o seu propósito de servir a Deus.
Isso não pode ser a sua prioridade. E a partir do momento que você coloca o Senhor como prioridade e de querer viver para Ele, porque você decidiu e entendeu que o melhor benefício que você pode ter é ser povo exclusivo do Senhor, Deus vai abrindo as portas para outras coisas que você precisa nessa terra. Deus vai suprindo cada uma das suas necessidades. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente está invertendo a ordem das coisas. Muitas vezes a gente está invertendo as prioridades. A gente está buscando a Deus pela bênção. E nós precisamos buscar o Senhor da bênção, o abençoador. Nós precisamos querer pertencer à família do Senhor, ao povo de propriedade exclusiva de Deus, pertencer a isso. Isso tem que ser a nossa motivação. Por isso Cristo veio a essa terra. E aí, isso parte não só da remissão dos pecados, mas parte da purificação, da santificação, dessa transformação diária que nós precisamos ter, que nós precisamos lutar. Então, aquilo que está difícil na sua vida, que você sabe, eu não consigo mudar, isso está difícil, isso aqui não vai ter jeito, eu não vou mexer nisso aqui porque isso não vai ter jeito. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: vai ter jeito sim, e você precisa mudar. E aí como é que eu faço, pastor? É orar mais, é jejuar, é clamar ao Senhor, é pedir ajuda em oração. O que você não pode é se convencer de que isso é assim mesmo. Não, aquilo que precisa ser transformado e que o Senhor fala contigo, e você sabe o que é. Não deixe guardado. Comece a trabalhar, porque disso depende a sua volta para o céu com Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então não vamos deixar o diabo ficar colocando coisa na nossa mente. Não, isso aí não é problema. Isso aí tu não vai conseguir mudar. Você não, mas o Senhor pode mudar na sua vida. O Senhor pode mudar. Então, não deixe nada no cantinho, não deixe nada debaixo do tapete, nada guardado, escondidinho. É tempo de nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida para o Senhor em todas as áreas, em todos os momentos, em tudo aquilo que nós sabemos que precisamos ser mudados. E seguindo, o versículo diz assim: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí, se eu e você queremos ser povo de propriedade exclusiva do Senhor, pertencermos a esse povo, nós precisamos estar também desejosos e aptos à prática de boas obras. Você não é salvo pelas boas obras que você faz, mas é consequência da sua salvação fazer boas obras. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor veio separar um povo de exclusividade dele para a prática de boas obras. Então, o que o Senhor espera de mim e de você, como esse povo? Que nós façamos boas obras, que nós sirvamos ao próximo, que nós preguemos o Evangelho, que nós anunciemos o Evangelho, que nós sirvamos na casa do Senhor, que nós ajudemos pessoas, que nós venhamos a mostrar e demonstrar o amor de Cristo para outros. Então o Senhor não nos chamou para fazermos parte de um povo que vai ficar sentado na cadeira da igreja, ouvindo, se alimentando, engordando espiritualmente, não fazendo nada com isso. Não foi para isso que o Senhor te chamou e te salvou. Entende isso, que há um propósito de Deus na vida de cada um, que é povo de propriedade exclusiva do Senhor? Então tem algo para você fazer na sua vida. Tem algo para você fazer para o Senhor ainda aqui nesta terra. Tem. Mas eu já estou, numa idade, não interessa, o Senhor está te chamando para um novo tempo. Há coisas para você fazer ainda para todos. Se você quer pertencer a esse povo, e se você entende que você pertence ao povo de propriedade exclusiva do Senhor, algo que você vai testificar isso é as boas obras que você está disposto a fazer. Então, se você ainda está sentado no banco sem fazer nada, eu te digo, comece a se movimentar.
comece a procurar algo, comece a buscar no Senhor aquilo que Ele tem desejo para fazer. Se levante, busque, procure lá o pastor Jackson para evangelizar, procure um serviço na casa do Senhor para você fazer, porque o Senhor está te chamando para um compromisso, porque se você quer ser parte desse povo de propriedade exclusiva dele, você tem que estar disposto a fazer boas obras, você tem que estar disposto a servir, você tem que estar disposto a falar do amor de Deus. Isso não pode ser algo opcional para você. Isso é um compromisso que você tem que assumir com Deus. Glória a Deus. Versículo 15, já estamos encerrando. Ensine estas coisas. E aí, depois de falar tudo isso para Tito, na carta, depois de falar e ensinar sobre a graça, sobre o efeito da graça, sobre como a graça se manifesta, ele disse para Tito, agora, ensine essas coisas. O que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite é que Ele te trouxe aqui para ter um entendimento, mas não só para ter um entendimento, mas para que você possa reproduzir esse entendimento, para que você possa pregar, para que você possa anunciar, para que você possa falar, para que você possa ser um instrumento de Deus para a manifestação desta graça a todos. Amém, meus irmãos? Não receba aquilo que Deus está te entregando em momento nenhum, em todos os momentos que Deus te entregar algo, não receba e ache que é só para você, não. Há um propósito maior de Deus, e o propósito maior é que você reproduza, que você entregue para outros, que você pregue, que você ensine. Assuma isso como um compromisso para a tua vida, porque esse é o propósito do Senhor para você. E ele diz também, exorte e repreenda com toda a autoridade. Exortar e repreender não é brigar com ninguém. Exortar e repreender é ensinar. E ele diz com autoridade. Só prega com autoridade quem vive. Só tem autoridade para exortar aquele que vive segundo a palavra de Deus. Não adianta eu querer exortar o irmão para fazer algo que eu não faço. Não adianta eu querer exortar o irmão, aconselhar, dizer para o irmão, olha, você tem que mudar, você tem que permitir ser transformado. Se eu mesmo não permito, se eu mesmo não mudo, se eu mesmo não me deixo ser transformado, se eu mesmo não vivo segundo a palavra de Deus. Então, a autoridade só tem quem vive. E Deus está te chamando para um compromisso de autoridade para anunciar o Evangelho. Então começa por você, começa pela mudança em você, para que você possa ter autoridade para pregar, para falar, para ensinar, para exortar, com amor, com carinho. E as pessoas vão olhar para a tua vida e vão entender que aquilo que você está falando verdadeiramente é o que precisa ser feito. Por quê? Porque você faz, porque você vive, porque você é aquilo que você está pregando, em nome de Jesus. Amém? E aí, no final ele diz, que ninguém despreze você. Queridos, Deus está falando com todos aqui nessa noite. Não importa a sua idade, não importa se você é jovem, não permita que ninguém diga, você é jovem demais, eu não vou para pregar o Evangelho, não. O que importa é que você permita a ação do Espírito Santo e que você se deixe ser conduzido por Ele, mas pregue o Evangelho e ensine. Ninguém pode dizer para você que você é velho demais para ensinar, para pregar o Evangelho. Não. Por quê? Porque o que importa é o seu desejo de querer servir ao Senhor. Então há tempo para que você possa ensinar e fazer. Ninguém pode dizer que você não pode pregar e ensinar o Evangelho porque você tem apenas 1 ano de igreja. Não interessa, tem gente com 50 anos que não foi transformado e mudado. O que importa, querido, é que você verdadeiramente busque, aprenda, seja transformado, busque o conhecimento da palavra e permita-se ser usado quando e onde o Senhor quiser te usar. Há um novo tempo, um tempo que a gente precisa anunciar o Evangelho. De verdade, queridos, com compromisso. Sabe? Essas cadeiras estão aqui lindas, né? E se você entende, se você vê, aumentou o número de cadeiras aqui. Amém? Nós tínhamos 110 cadeiras no templo, hoje nós temos 130 e poucas. Isso aumenta o nosso compromisso de colocar pessoas sentadas nessas cadeiras. Aumentou o nosso compromisso. Cada cadeira vazia dessa é uma pessoa que precisa estar sentada aí. E esse compromisso não é do pastor Wellington só, não.
é de todos nós. Porque quem gera ovelha é ovelha. E o Senhor nos chama para um compromisso. Um compromisso de você entender a graça, mas de você divulgar essa graça.